Olá, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Alexandre na área. Trazendo mais um vídeo para você, beleza? Com certeza. E bom, galera, finalmente eu estarei fazendo agora aqui esse vídeo falando a respeito de Vingadores e o que eu achei, no caso, mas com spoiler. Então toma cuidado, se você não assistiu o filme, é melhor você assistir primeiro e depois você vem aqui, beleza? O que eu estarei falando aqui não será uma análise do tipo, aconteceu isso no filme, então eu acho que com isso daqui vai acontecer aqui. Não, não espere isso. De repente, sei lá, não sei. Mas não espere uma análise profunda, aquela coisa tipo, caraca, aquele cara realmente ele vê os quadrinhos, aquele cara realmente conhece, é um conhecedor profundo da Marvel. Não espere isso de mim. Eu não sou um profundo conhecedor dos heróis da Marvel, beleza? Eu adoro a obra da Marvel, claro. Principalmente essa parte cinematográfica eu acho muito maneiro. Mas não esperem uma análise aprofundada, beleza? Eu não sou o Peter do Nerd, tá bom? Aqui é Alexandre na área. Bom, então sem enrolação, bora começar. Bora! E uma coisa que eu gostei pra caraca nesse filme foi a questão que eles abordaram, que é a viagem do tempo. Mano, eu achei muito maneiro, cara. Eu gosto de séries e filmes que tem a viagem no tempo, assim como eu gosto também de filmes de super-herói, então juntou os dois, mano, é prato cheio pra mim. Eu já assisti também Doctor Who, que é uma série bem legal, já assisti uma série também na Netflix chamada 12 Macacos. Um filme aí do Tom Cruise, eu acho que é No Limite do Amanhã, que também é de viagem do tempo, e é claro, o famoso e conhecido De Volta para o Futuro. Mano, eu achei muito top esses filmes. E ver isso sendo abordado nos Vingadores, cara, foi top demais. Eu gostei muito da forma que eles trouxeram essa questão de viagem no tempo. Foi uma coisa assim, pra mim, na minha opinião, bem original do filme. Não foi uma cópia de, eles copiaram isso daí De Volta para o Futuro. Não, eles copiaram isso daí lá dos 12 Macacos, copiaram isso daí do Limite do Amanhã. Não, foi uma coisa bem original do filme. Muitos canais chegaram a teorizar a respeito de como seria, ou se realmente eles voltariam no tempo e tal. E uma das coisas que eu vi, principalmente no Ei Nerd, né, que é um canal que eu gosto pra caramba, né, e eu não tenho esperança que ele esteja vendo esse filme, mas enfim, se ele estiver vendo aqui o meu vídeo, né, enfim, ele falou a respeito da viagem no tempo através do reino quântico, e foi realmente o que aconteceu. Eu vi um dos vídeos dele falando isso há um tempo atrás, e realmente foi o que aconteceu. Os Vingadores, no caso, utilizaram essa questão da viagem no tempo, no caso, é claro, pela tecnologia do Hank Pym, né, que ele conseguiu lá, a questão de fazer o Homem-Formiga se transformar no Homem-Formiga, né, diminuir e tal, aquela coisa toda, ficar num tamanho tão microscópico, tão pequeno mesmo, ao ponto de chegar nesse reino quântico. E através desse reino quântico ele conseguir ver ali, eu acho que portais, foi mais ou menos o que eu entendi dentro desse reino quântico, para poder voltar ao passado. Cara, e o maneiro disso é que o filme ele conseguiu empreender do início ao fim, justamente por causa da questão do viagem no tempo. É uma coisa que todo mundo procura entender, porque, mano, é uma coisa assim que queima a tua cabeça, tá ligado? Tipo, como aconteceu aquilo, como é que é isso, e se fizer isso não vai alterar aquilo e tal, porque a gente, pelo menos como eu falei pra vocês, eu gosto desse tipo de filme e séries também de viagem no tempo. Acho que até tem um anime aí também, eu esqueci o nome agora do anime, mas eu ainda não cheguei a assistir. De você ficar preocupado, tipo, se ele voltar pro passado, ele alterar isso, vai alterar alguma coisa no futuro. E não foi o que aconteceu no filme, foi muito pelo contrário. O que você fazia no futuro, no passado, não influenciava no seu futuro, ou no seu presente, no caso, que é o futuro do passado, onde... Enfim, cara, até pra explicar esse negócio é difícil. E, cara, eu vi tanto trailer da Marvel, mas assim, é uma das coisas que eu percebi é que muita coisa que apareceu nos trailers, que não apareceu no trailer, apareceu no filme. Né? Tem uma parte lá que o Rocket ele entra numa cabana lá onde o Thor ele tá, né? Inclusive o Thor ele não tá da forma que vocês esperam. Não espero o Thor bombadão, né? Enfim, mas ele vai aparecer tipo o pai dele barrigudinho e tudo mais, tal, né? E, tipo, tá parecendo um mendigo do Pânico, sei lá. O Rocket, quando ele tá entrando no trailer, no caso, né? Quando ele entra nessa cabana onde tá o Thor, não aparece o Hulk. E no filme já aparece o Hulk, mas só que como Professor Hulk. Mano, eu achei muito maneiro essa versão aí do Hulk. Eu achei bem interessante, ficou bem hilário, inclusive. Uma outra cena também que apareceu nos trailers foi aquela parte lá que aparece todo mundo com aquele uniforme branco, né? Que tava todo mundo com aquela... não sei se estava todo mundo com aquela dúvida, eu não fiquei. Eu imaginei que seria justamente para usar na viagem no tempo que eles conseguiram, no caso pela solução que eles arranjaram junto com o Tony Stark, junto com o Homem-Formiga, eu esqueci o nome, eu acho que é o Scott Lang, lembrei, cara, eu sou péssimo com nomes. E também, é claro, com o Professor Hulk agora, né, a solução que eles conseguiram arranjar para poder voltar ao passado, e eles fizeram esse traje aí. E no trailer não apareceu o Hulk também, com o traje branco, e no filme apareceu, cara, muito maneiro, cara, muito legal. E falando ainda em relação ao Hulk, no caso chegou a passar um período, ainda vou falar mais sobre isso, não foi mostrado no filme com detalhes essa mudança do Hulk, que como eu falei, embora eu tenha curtido, eu até tenho meio que uma crítica
sabe, que não influencia muito, mas é uma coisa minha. De repente seja de vocês, eu não sei, de repente isso é palhaçada minha, sei lá. Como eu falei, não teve muita explicação, a não ser o que o próprio Hulk falou, que ele foi, fez as pesquisas lá, e tal, ele começou a ver o Hulk não como uma doença, porque vocês sabem dos filmes do Hulk, mesmo aqueles que não é com o Mark Ruffalo, no caso, né? Mas vocês sabem, desde os filmes passados do Hulk até o atual, né? Ele até então ele tentava se livrar do Hulk, tirar, porque ele achava que era uma doença e tudo mais. Aí tinha aquele embate dele contra o Hulk. O Hulk quer dominar, eu sou o Hulk, eu vou ficar aqui, você é o Bruce Banner, você é o fraco. Não, só que aí, enfim, aquela coisa briga que vocês sabem como é que é, né? Enfim. Só que nesse filme ele já conseguiu, né? Segundo ele explicou, ele conseguiu achar uma solução e não viu mais o Hulk como uma doença, mas ele viu como uma cura, por assim dizer. E aí ele conseguiu juntar os dois em um, e aí ficou o Professor Hulk, com o Hulk, no caso, com a personalidade do Bruce Banner. Ficou muito legal. Como eu falei, tem uma crítica pequena em relação a isso, boba. Eu só achei que a voz dele, cara, não deveria ter ficado exatamente como a do Bruce Banner. Embora podia ser, mas só que uma voz um pouco mais grave, porque, poxa, o cara, ele aumentou de tamanho, ele ficou, sei lá, 3 metros, não sei. E pessoas altas geralmente têm aquela voz mais grave, aquela coisa mais impactante, aquela coisa mais... né? Um negócio bem mais cheio, por assim dizer. E, mano, eu senti falta disso nessa parte. Pode ser, de repente, boa pra você, mas assim, eu achei que ficaria bem legal se deixasse a voz dele, sei lá, parecida até com o do Rorschach, aquele Ultimate, né? Aquela voz mais, não sei o que, pá, mas um pouco mais grossa, porque por causa do... Assim, é coisa boba, como eu tô falando pra vocês, mas enfim, é só um detalhe. Mas bom, como eu falei pra vocês, teve a questão aí da viagem no tempo, e aí você me pergunta, né, como é que aconteceu exatamente e tal. De repente você tá aí, já assistiu o filme, você não tá me perguntando porque você já viu, né? Mas de repente tem pessoas que gostam de levar spoiler sem ter visto o filme, então já tô falando, beleza. Simplesmente Scott Lang, que é o Homem-Formiga, ele chegou lá dando a solução. E, como vocês lembram, no caso do último filme dele, do Homem-Formiga, no caso, junto com a Vespa, ele ficou preso no Reino Quântico, quando o Thanos ele estalou o dedo, matou lá o Hank Pym, a mulher dele e a namorada dele, a Vespa no caso, e ele ficou preso lá durante 5 anos, né? Foi o tempo que passou aí desse inteirinho aí que aconteceu todos esses eventos nesse filme agora. E a forma que ele foi solto foi muito engraçado, porque o Scott Lang ele foi salvo, por assim dizer, por um rato. O rato ele passou lá com a patinha em cima lá do dispositivo que estava dentro do carro dele lá, da van, e soltou ele. E eu lembro que tinha muitos vídeos aí falando de como ele sairia do Reino Quântico, aquela coisa toda e tal, mas ninguém falou a respeito do rato. Será que isso daí de repente foi uma referência ao Mickey, já que né, estão numa parceria da Disney e tudo mais? Não sei, né? Mas foi um rato que, se não fosse por esse rato aí... Era até engraçado, já pensou, rapaz? Eu acho que o rato foi o salvador dos Vingadores nesse filme aí, que se não fosse por isso, eles iam ficar lá matutando o que poderiam fazer pra conseguir resolver a situação e tal, mas... Enfim, né? Quer ficar só nisso. Então o Scott Lang, o Homem-Formiga, ele foi e levou a solução para os Vingadores, que tem essa possibilidade de fazer a volta no tempo através do Reino Quântico. Como eu falei para vocês no início, tem essa possibilidade aí, porque ele ficou preso 5 anos dentro, melhor dizendo, 5 anos se passaram, né, para os Vingadores, mas para ele foi como se fosse 5 horas. Ele ficou só 5 horas, no caso para ele, o Homem-Formiga, como estava preso lá, só passou esse tempo. Então ele tá 5 anos ainda mais novo do que os outros, vamos botar assim. Pra ele o tempo não passou. E ainda falando sobre essa questão aí, eu tô falando toda hora de 5 anos, 5 anos pra 5 anos pra cá, porque nesse tempo de 5 anos aí, que eu tô falando pra vocês, que é o presente atual do início do filme, eles estão à procura do Thanos justamente para ver se eles conseguem reverter essa situação, pegar a manopla do Thanos, usar a Joia do Infinito, fazer o estalo e fazer todo mundo voltar. Eles conseguiram encontrar o Thanos num planeta bem distante da Terra, e com a ajuda da Capitã Marvel, né, eles foram ao espaço finalmente, né. Mas enfim, eu sei que o Hulk, no caso o Bruce Banner, ainda não como o Hulk ele tinha ido, ele foi até com aquela armadura grandona do Tony Stark, foi o Thor. Foi também a Capitã Marvel, que, como eu falei pra vocês, ela fez uma varredura, no caso, no planeta, em questão de segundos, mostrando aí a capacidade dela, de velocidade, força também. E, inclusive foi ela que salvou o Homem de Ferro no início do filme. Né? Ela e o Homem de Ferro, no caso, junto com a Nebulosa, ela tirou ele daquela deriva que ele estava, faltando só um dia de oxigênio. Se ele não fosse salvo ali, ele ia morrer naquele momento. A Capitã Marvel salvou ele, levando ele e a nave grandona junto com ela a anos-luz da Terra. Ela conseguiu chegar em menos de um dia, né? Ou seja, mostrando, como eu falei para vocês, a força dela e também a velocidade. A Capitã Marvel estava muito full power nesse filme realmente. E bom, como eu falei para vocês, eles conseguiram encontrar o Thanos e aí a porrada comeu e tal. Enfim, quando eles conseguiram dominar o Thanos, que não foi nada difícil, ele também estava meio debilitado, ele falou que destruiu as Joias do Infinito, e realmente o braço dele estava destroçado e tudo mais.
as joias do infinito pareciam realmente ter sido destruídas. Até a Nebulosa confirmou que ele, embora seja louco, seja um titã, aquela coisa toda e tal, mas ele não mente, e realmente foi o que aconteceu ali naquele presente momento e acabou com as esperanças dos Vingadores ali, desse plano inicial deles de pegar as joias para poder reviver todo mundo, né? Acabou com a esperança deles. E o Thor, né, ele meio que descontou aquilo que ele não conseguiu fazer no último filme, na Guerra Infinita. Ele foi e arrancou finalmente a cabeça do Thanos e saiu de costas lá. Foi uma cena épica, mas ao mesmo tempo bem, sabe, triste, que dá pra perceber ali a expressão de desesperança, sem esperança nenhuma que eles ficaram, porque não iam conseguir colocar esse plano em ação aí de usar as joias do infinito. E aí que a gente tem que prestar muita atenção no filme, porque ele tem início, meio e fim, assim como tudo, né? Nos filmes também sempre tem início, meio e fim. E esse teve o início, o plano deles era resgatar as joias do infinito do Thanos. Como não conseguiram, eles foram para um segundo plano, depois, no caso de ter recebido essa solução, né, depois de 5 anos, né, de ter recebido essa meio que uma solução, né, do Homem-Formiga. Eles conseguiram pensar meio que num plano, é claro, com a ajuda magnífica do Tony Stark, né, que ele de início não tinha acreditado muito nessa questão, viagem no tempo, ele até achou meio ridículo isso, mas depois que ele recebeu os dados do Homem-Formiga e fez lá as pesquisas dele, você sabe que o Homem de Ferro, o cara é super inteligente, tanto é que em um dia ele conseguiu dominar essa questão do reino quântico e tal, e achou uma solução aí para viagem no tempo, coisa que o Hulk, no caso o Professor Hulk, ele estava tentando lá junto com os outros, ele não conseguiu na hora, ele meio que conseguiu achar uma outra solução, que não foi exatamente uma viagem no tempo. Ele meio que, tipo, a primeira cobaia para essa questão aí foi o próprio Scott Lang, o Homem-Formiga. Ele, entre aspas, ele voltou no tempo, mas só que, como é que eu posso falar? Ele virou neném, por assim dizer. Ele meio que encontraram uma fonte da juventude, por assim dizer, né? Mas só que através do reino quântico. O Scott Lang, ele ficou bebê, depois ficou velho, depois virou adolescente, aí conseguiu fazer voltar ao normal. Ou seja, alguma coisa, embora tenha saído errado, mas também meio que foi uma descoberta, né? Ficou ali uma fonte da juventude, ficou muito maneiro. E aí o Homem de Ferro foi lá ajudar com a sabedoria dele toda lá e toda a pesquisa que ele conseguiu encontrar, e ele meio que fez um dispositivo justamente para poder fazer com que eles tivessem sucesso na volta do tempo lá, um dispositivo, um negócio pequeno lá, tipo um GPS que botava na mão deles, e aí, é claro, levou o restante da pesquisa e tal para poder fazer da forma certa, né? Porque esse daí ele substituiu realmente a fonte da juventude para a volta no tempo de forma certa, e foi muito legal essa parte aí, foi bem original, como eu falei para vocês. Eu sou um tipo de pessoa que você já conhece, no caso, né, de estar vendo sempre aí meus reacts, vocês já viram reacts, no caso de animes que eu também já vi, vocês sabem que eu, particularmente, eu não curto muito a questão de diálogo, embora eu sei que é importante, beleza? Eu gosto mais de ação, de pancadaria, de porrada, mas, cara, nesse filme teve diálogo, nesse filme teve pancadaria, nesse filme teve ação, teve emoção, teve encontro, e, mano, foi muito bonito o filme, num todo, até a questão de diálogo, que embora assim, eu sei que seja necessário, mas eu sou um cara chato, não curto muito, mas eu curti demais todo o diálogo, porque realmente serviu pra me fazer entender toda a questão, principalmente dessa questão da viagem do tempo, assim como num todo daquilo que estava acontecendo no filme. Tem gente que critica isso e tal, eu ouvi até um certo jornal aí, que eu não vou falar agora, de repente eu tiro um dia pra falar sobre isso, criticando o filme, falando que é o filme mais chato de 2019. Aqui, ó, filha da mãe. Mas, cara, foi muito bonito. Como eu falei pra vocês, o filme num todo foi muito bom. Como eu falei e repito, a nota pra esse filme aí é 10, não tem como dar uma nota menor do que essa. É claro que pode ter aquela questão, como eu falei pra você, mas é coisa boba, assim, que não tira a experiência, não tira a graça do filme num todo. Eu gostei demais do filme, foi muito bom. E uma das partes do filme que eu achei muito maneiro foi ver o Capitão América versus Capitão América. O Capitão América, no caso de 2012, daquela época lá da guerra de Nova York, foi muito maneiro, cara, porque eles meio que se dividiram, né, pra poder buscar as joias do infinito. No caso desse daí foi o Hulk, foi o Scott Lang, foi o Capitão América e o Tony Stark. Foram os 4 aí, que onde eles foram, acho que tinha mais de 3 joias, se eu não estou enganado. Então o grupo desse daí foi um pouco maior. E aí, no caso, eles foram buscar o Tesseract nessa época, né, para poder justamente utilizar. A ideia deles era ir em cada época buscar as joias do infinito e depois devolver para suas respectivas épocas no momento em que eles retiraram ali. Porque, como eu falei para vocês, para mim pode passar 50 anos, mas para quem está utilizando aquele equipamento ali, né, no caso da viagem no tempo, pode ser em 5 segundos. Isso daí é uma coisa também até que fala um pouquinho no final. E no caso eles não conseguiram nessa época aí pegar o Tesseract, até o Loki ele consegue fugir com o Tesseract, por isso que o Capitão América daquela época acha que o Capitão América do nosso presente, para assim dizer, acha que é o Loki. Aí tem uma luta muito maneira. O nosso, é claro, venceu,
E, bom, infelizmente, como eu falei pra vocês, eles não conseguiram pegar aquela joia, no caso Tesseract, e foi até melhor ter acontecido isso, porque eles tiveram que voltar nos anos 70, né? Eles até meio que ficaram com medo ali, o Scott Lang falou, não, se vocês usarem, vocês não vão conseguir voltar, porque não tem mais aquela carga, eu esqueci o nome daquela, eu acho que é uma substância PIN, ou célula PIN, uma parada assim que coloca na armadura, naquele traje, perdão, de viagem no tempo. E se eles utilizassem, eles não iam conseguir voltar. Mas aí o Tony Stark ele teve a ideia de voltar nos anos 70, na época em que o Hank Pym ainda estava novo, o pai do Tony Stark também, o Howard Stark também estava novo. Foi muito maneiro, cara, de ver o Tony Stark ele reencontrando o pai dele, é claro, mais novo, e também ver o Capitão América vendo a mulher da vida dele, no caso, né, a Peggy Carter lá. Ele ficou meio que contemplando ela, conversando com o outro lá atrás da janela, assim. Cara, foi uma cena muito bonita, tanto do Tony Stark com o pai dele, a interação que ele teve com o pai dele mais jovem e tal, conversando sobre família, sobre filhos. Mano, como eu falei pra vocês, esse filme foi maravilhoso, foi muito lindo. Nota 10 para a Marvel em relação a isso daí, cara. Foi perfeito isso daí, essa interação com o passado. E como eu falei pra vocês no início, essa questão de não alterar nada aquilo que você faz no passado não altera no seu futuro, no seu presente, melhor, né? Futuro para eles, mas presente pra gente, não altere nada, também foi uma coisa muito original, porque sempre quando a gente vê alguma coisa em relação à viagem no tempo, seja em série ou filmes, se você faz uma coisa no passado, altera o seu futuro de forma drástica. Então é aquele negócio de efeito borboleta, e nesse caso não tem. Bom, não vou falar todos os detalhes, até porque eu também, cara, 3 horas de filme, inclusive, eu tô querendo ver de novo, de tão maravilhoso que foi, até pra poder entender de repente mais coisas que talvez eu não tenha entendido da primeira vez. Foi muito top, eu tô querendo assistir novamente, sendo sincero pra vocês. Teve a parte também muito emocionante do Thor encontrando a mãe dele naquela época lá, do Éter, né, que tá dentro daquela... Cara, eu esqueci o nome dela, eu sei que é a Natalie Portman, agora eu esqueci o nome da personagem dela. Mas eles foram lá nessa época para poder, ele, no caso, o Thor e o Rocket foram nessa época aí para poder pegar o Éter, né, eles usaram lá meio um dispositivo lá para extrair do corpo dela. E nesse inteirinho o Thor ele reencontra a mãe dele, eu achei muito bonita essa cena também, é o encontro de mãe e filho. Ele sabia que a mãe dele ia morrer naquele dia, e quando a mãe dele viu o Thor da forma que ele estava, né, todo gordão, aquela barriga, todo parecendo um mendigo do Pânico, ela já sabia que ele não era daquela época. Ela assim, era uma bruxa, né, e ela sabia que ele não era daquela época ali. Eu achei interessante isso. E me levou a pensar, bom, se ele sabia que ele estava ali, e ele não era daquela época, então provavelmente ela sabia que naquele dia ela também ia morrer. Não fez nada para acontecer, para impedir isso, melhor dizendo. De repente ela sabia que era o destino e deixou rolar, sei lá, mas de qualquer forma foi muito bonita a cena, cara, de ver o Thor lá. É claro, da forma engraçada dele, mas depois ficou um pouco mais sério, mais emocionante, foi lá mais pro lado emocional, da saudade, ficou muito bonito, cara. E bom, como falei, finalmente eles chegaram na conclusão, eles conseguiram pegar todas as joias do infinito e utilizaram com o estalo para trazer todos de volta. E o que me leva a pensar também, voltando àquela parte lá do Homem-Formiga, ele ficou, para ele, no caso, o Homem-Formiga no Reino Quântico passou 5 horas, enquanto passou 5 anos pra gente, por assim dizer. Então todos os que estavam lá, que foram revividos, por assim dizer, né, eles também voltaram com a mesma idade que eles tinham há 5 anos atrás, pelo menos é o que eu acho, me parece. E depois que eles fizeram tudo isso, cara, depois que eles conseguiram reviver todo mundo e tal, teve até uma parte lá muito bonita também, que o Gavião Arqueiro ele recebe a ligação da família dele, e inclusive no início do filme já aparece o Gavião Arqueiro com a família dele lá, ele ensinando arco e flecha pra filha dele e tal. E depois apareceu no filme aí, pô, e o cara ele meio que se transformou, né? Ele foi correndo atrás de vilão adoidado aí dentro desses 5 anos, matando geral. Que ele não achou justo a família dele e outras famílias boas, no caso, terem sido apagadas junto com outras aí, milhares, e ter ficado bandidos aí. Ele foi... dá até pra entender essa lógica aí, cara, realmente meio que faz sentido. Mas, mano, foi muito triste também essa questão do Gavião Arqueiro. Mas depois que estalaram os dedos e tal, e viram que deu certo, essa cena aí foi muito bonita também, de ver acho que foi a esposa dele, no caso, que ligou o telefone dele, ele não sabia onde ele estava e tal, e ver aquela cara de felicidade, mano, deve ser maravilhoso. Uma das coisas que me deixou muito triste também nesse filme foi a morte da Viúva Negra, né, a forma que aconteceu. Foi ela, no caso, junto com o Gavião Arqueiro, para poder buscar a Joia da Alma. Vocês sabem que quando se trata de Joia da Alma, sempre que requer um sacrifício, por assim dizer, daquilo que você mais ama. E nesse caso, os dois ali, eles se amam, não de forma homem e mulher, por assim dizer, mas aquela relação, tipo, forte pra caramba de irmão, tá ligado? Muito bonita. E, no caso, acabou sendo a mulher, a Viúva Negra, perdão, ela acabou se sacrificando, né? E claro, os dois meio que ficaram brigando ali pra ver quem ia e tal, e pá, enfim. E foi uma das cenas mais tristes pra mim, na minha opinião, ver a Viúva Negra morrendo da forma que ela morreu.
pra conseguir aquilo dali. Eu meio que tô indo e tô voltando, né, pessoal? Desculpa, eu sou meio enrolado, perdão. E, cara, essa fase final, mano, que foi uma guerra, assim, de escala imensa. Mano, eu nunca vi tanta gente numa tela de cinema ali, naquele momento ali, naquela interação, aquela guerra, aquela porradaria. Mano, e o Thanos, esse Thanos no caso do passado, ele tá muito implacável. Mesmo sem as joias do infinito, ele desceu a porrada nos Vingadores, mano. Foi muito top. Ah, só que, cara, outra parte do filme, que é essa parte final, no caso da guerra, foi quando apareceu o Capitão América segurando o Mjolnir. Mano, eu pulei. Foi muito maneiro. Cara, todo mundo ali aplaudiu, gritou. Cara, foi unânime. Foi muito top ver o Capitão América segurando o Mjolnir. Não foi igual daquela vez lá na era de Ultron, no caso, que eles estavam meio que tendo aquela disputa boba para ver quem conseguiria levantar o martelo e tal, e meio que no caso do Capitão América meio que deu uma movimentadinha, o Thor nesse momento aí, quem lembra, meio que ele ficou, opa, caraca, você vai conseguir e tal, mas ele não conseguiu. Mas até compreensível, né? Realmente, pô, o cara ia conseguir levantar o martelo só pra provar que ele conseguiria levantar o martelo e tal. Então ele não mostrou digno naquela época, mas nessa parte aí, o cara tinha um objetivo mais sério de querer salvar a humanidade e tal. Então ele se mostrou digno no martelo, ele conseguiu erguer o Mjolnir, cara, foi unânime, foi muito top essa parte, cara, eu gostei demais. Mas rapaz, quando ele pegou o Mjolnir, ele sentou-lhe o cacete no Thanos, cara, foi uma luta muito épica, eu acho que ele foi melhor Thor do que o Thor. Mas mesmo assim, cara, o Thanos, como eu falei pra vocês, ele tava muito, mas muito overpower, mesmo sem as joias do infinito, sem a manopla no caso. O Thanos tava, mano, tava perfeito o papel desse cara aí, tava muito bom. Ele conseguiu vencer de certa forma o Capitão América, é claro, né, porque pra dar uma continuidade a mais no filme, mas cara, o Capitão América ele tava perfeito ali, cara, com o Mjolnir junto com o escudo, mas infelizmente não teve pra ele, né, o Thanos é o Thanos ainda. E quando ele tava vendo ali, cara, o Homem de Ferro caído no chão, o Thor também meio que perdeu ali pro Thanos. Os três, no caso, apareceram, né, primeiro para enfrentar o Thanos e não conseguiram. Aí apareceu o Capitão América numa cena muito linda ali em pé, enquanto o Thanos ele tava invocando todos os exércitos. Chegou Chitauri, chegou o exército. Mano, chegou um monte de gente ali, cara, atrás do Thanos. Que eu fiquei assim, mano, como é que vai acontecer agora? Cara, e aí? E aí? Ficou uma cena muito maneira porque, tipo, ficou o Capitão América aqui. E desse lado aqui, mano, um exército gigantesco, assim, cara, ficou tipo como se o Capitão América fosse enfrentar todo mundo, ficou uma coisa assim muito épica, assim, a fotografia, essa parte do filme ficou muito maneiro, eu achei muito bonito. Mas agora, cara, a parte que me deixou mais arrepiado também, cara, que foi a parte quando chegou todo mundo, quando voltou geral, apareceu o Pantera Negra primeiro, né, cara, não foi com essa camisa aqui também, enfim. Apareceu também o Doutor Estranho, apareceu Guardiões da Galáxia, apareceu todo mundo ali, da galera do Doutor Estranho, e também apareceu o nosso querido Peter Parker, o Homem-Aranha, e muitos outros ali, cara, foram surgindo atrás do Capitão América, e aí o Capitão América ficou, né, com aquela expectativa, aquela coisa assim, todo mundo também ficou junto, eu fiquei, caraca, todo mundo começou a bater palma, eu também junto com aquele, gritou e bum, caraca, muito maneiro. E aí tem uma coisa que eu ouvi dizer, como eu falei pra vocês, eu não sou aquele colecionador de quadrinhos, aquela coisa de se conhecer e tudo mais tal, mas tem muita gente que fala que o Capitão América ele fala nos quadrinhos sempre a frase Vingadores Avante. É uma das coisas que estavam, os que são assim mais assíduos dos quadrinhos e conhecem as falas e tudo mais, estavam esperando o Capitão América falar isso nos filmes anteriores, né? Teve até um aí, eu acho que até um meme, sei lá, que eu acho que foi até do último, se eu não estou enganado, não foi do Infinito não, foi no outro, eu não lembro agora qual foi, mas que aparece ele e a Viúva Negra falando Vingadores, aí acaba o filme, né? Aí tem um meme aí, ele fazendo Avengers! Enfim, nesse daí ele falou a frase tão esperada, e quando ele falou, muita gente começou a gritar nessa hora, eu fui na onda também, caraca, maneiro, tá, mas eu por não conhecer, eu fui mais na onda. Mas aí depois eu entendi, eu falei, agora eu entendi, foi um fanservice, né? Isso daí foi recheado de fanservice aí, justamente pra quem conhece mais ainda os quadrinhos. Eu não sou um conhecedor, como eu falei. Cara, foi épica demais. Teve uma parte também que apareceu também as mulheres, lá apareceu a Pepper Potts com a armadura do Homem de Ferro, apareceu as Valkyrias, veio a Capitã Marvel quebrando lá a nave do Thanos, e, mano, foi lá justamente as mulheres poderosas, por assim dizer. Pode até ter, de repente, um filme aí, de repente, só com as mulheres aí, as Vingadoras ou as Poderosas, uma parada assim, né? Enfim. Não vou falar desse negócio de lacração não, porque, cara, eu não fico com esse pensamento, não, tá tendo lacração, que não sei o que tal. Cara, eu
se separar as coisas. Eu gostei desse momento que apareceu as Mulheres da Areia. Eu achei bem legal aparecer a Capitã Marvel, aparecer a Pepper Potts com a armadura do Homem de Ferro, mas só que da cor azul, ficou muito top. Apareceu as Valkyrias, apareceu aquela menina da anteninha lá dos Guardiões da Galáxia, e apareceu a outra lá, general de Wakanda no caso. Mano, ficou muito top tudo que apareceu no filme. Mas, cara, mesmo assim, eles não conseguiram ainda parar o Thanos. Eles meio que conseguiram ver uma solução. No caso, o Homem-Aranha ele estava lá junto com o Pantera Negra, tentando levar para a van, né, tinha uma van lá no meio da guerra, lá, né, aquela van do Scott Lang. Eles decidiram, no caso, mandar de volta as joias, no caso, né, por ali, de volta ao tempo, né, de volta ao passado, melhor dizendo, utilizando a tecnologia que estava dentro daquela van, que foi o mesmo que ele utilizou no filme anterior e tal. Eles iam fazer a mesma coisa, mas só que usando a van, mas só que, cara, não teve como. O Thanos ele conseguiu jogar aquela lança lá dele de 2 gumes lá na van e destruiu e, enfim, ficou por isso mesmo. E aí a manopla mecânica, no caso, lembrando muito bem isso, né, foi o Tony Stark que fez aquela manopla ali, justamente para colocar as joias do infinito. Foi uma manopla mecânica e caiu entre o Homem de Ferro e caiu ali, no caso foi entre o Homem de Ferro e o Thanos. E aí foi lá, ele foi correndo, tá, tentar pegar, não conseguiu, aí veio o Thor, pá, e tudo mais, e também não conseguiu. E finalmente o Thanos ele foi e conseguiu pegar a manopla. E aí chegou a Capitã Marvel, segurou a mão dele, pá. Na hora que ele ia dar o estalo, ela conseguiu segurar o dedão, no caso médio, o dedo médio, o dedão no caso dele, segurou e pá, e deu uma cabeçada. Enfim, chega uma parte que ele pega aquela joia do poder e, mano, joga a Capitã Marvel pra longe. Então, assim, mano, a Capitã Marvel ela é poderosa, mas ela não é páreo ainda para as joias do infinito, até porque são joias primordiais, são coisas assim, as coisas mais poderosas do universo, por assim dizer. E aí chega a parte que o Doutor Estranho ele faz esse movimento, esse gesto para o Homem de Ferro. E o Homem de Ferro ele entende que só tem uma possibilidade, uma chance daquelas 14 milhões que o Doutor Estranho tinha falado anteriormente. E o Tony Stark entendeu que essa possibilidade, no caso, deveria dele. O que ele fez? Ele foi e partiu para o Thanos. Na hora que o Thanos ia novamente dar o estalo, o Homem de Ferro conseguiu segurar essa manopla mecânica que ele tinha inventado, segurou e tal, e o Thanos meio que, né, se debateu e pá, e jogou o Homem de Ferro longe. E aí ele finalmente deu o estalo. O Thanos ele deu o estalo, mas quando ele foi ver não tinha nada na manopla dele. O Tony Stark ele basicamente, como vocês lembram no caso, a armadura dele é feita de nanotecnologia e tudo mais, que surge daquele emblema lá do peito dele, pá. E foi exatamente o que ele fez. Ele simplesmente transferiu com nanotecnologia as joias do infinito da manopla mecânica do Thanos para a luva, no caso da armadura dele. E nessa o Thanos ele se deu mal, ele até chegou a falar aquela frase que é inevitável e tudo mais, mas ele viu depois que estava na mão do Homem de Ferro. E o Homem de Ferro ele falou aquela frase, a primeira frase que ele falou no filme dele solo, o primeiro filme solo do Homem de Ferro. Logo no final do filme ele falou: "Eu sou o Homem de Ferro", e ele foi e estalou os dedos. E aí acabou com o exército do Thanos e com o Thanos, eles viraram pó. O curioso é que o Tony Stark ele conseguiu resistir bem mais tempo do que o Hulk. O Hulk ele também chegou a usar a manopla do infinito, a manopla com as joias do infinito, melhor dizendo. Foi inclusive o Hulk que fez com que todos voltassem, no caso, à vida, por assim dizer. Mas o Hulk ele ficou completamente destruído do lado direito dele. Vocês vão ver isso no filme, caso não tenham visto, vocês estejam vendo isso aqui porque eu gosto de spoiler assim mesmo. Enfim. E o Tony Stark ele resistiu muito mais e ainda conseguiu dar essa frase depois de estalar os dedos. Eu não sei o porquê isso aconteceu, mas, mano, mesmo assim não tirou a experiência, como eu falei pra vocês. Pode ser de repente coerência ou não sei. E aí vem a parte mais triste do filme, pelo menos pra mim, porque pra mim o Homem de Ferro, no caso ele é o meu personagem favorito da Marvel, no caso, né, desse universo cinematográfico da Marvel. Eu gostei demais do Homem de Ferro, do papel do Robert Downey Jr., ficou muito perfeito, encaixado. Eu acho que eu não consigo enxergar outro ator no lugar do Robert Downey Jr. interpretando o Homem de Ferro, ficou muito bom. Mas infelizmente, quando eu vi o Homem de Ferro colocando as joias do infinito na luva da armadura dele, eu falei, pronto, o Homem de Ferro vai morrer. Porque se quase o Hulk ele foi pro Beleléu, por assim dizer, imagina o Tony Stark, que era um simples humano. Infelizmente foi o que aconteceu, ele morreu e até desceu uma lágrima na hora, né? Enfim, eu chorei, acabou, chorei. E algo que eu quase que esqueço de falar, depois desse acontecimento, né, que eu falei pra vocês, que eu chorei tudo em relação ao Homem de Ferro, ele morreu e tudo mais, foi uma cena muito linda, como eu falei pra vocês, cara. Depois veio a parte final, né, o final do final mesmo, né? Apareceu lá, eles finalmente tramando, por assim dizer, levar as joias do infinito de volta para os seus respectivos pontos, né, para não ter nenhuma alteração e tudo mais. E quem foi, no caso, foi o Capitão América. Ele inclusive foi junto com o Mjolnir e tudo mais. Ele levou as joias do infinito numa maleta
e o Hulk mandou ele de volta para aquele dispositivo que eles inventaram. E aí quando, no caso para ele falou, ó, pode passar o tempo que for, pra gente aqui vai ser só 5 segundos. Beleza, quando o Capitão América ele foi finalmente pelo portal lá do Reino Quântico, depois de 5 segundos o Hulk aperta o botão e ele não aparece. E aí do nada, um pouco mais à frente, aparece o Capitão América lá bem velho mesmo, aparentando lá seus 90 anos, por assim dizer. E tipo, ele meio que vivenciou, por assim dizer, todo o evento, todos os eventos que passaram. Até estava dando uma olhada nos vídeos, fazendo especulações e teorias, falando que de repente tinha 2 Capitães América. Enfim, como eu falei pra vocês, galera, esse vídeo aqui eu não vou saber explicar muita coisa, inclusive isso daqui eu não vou saber dizer pra vocês direito do porquê disso. Mesmo assim, acabou com o Capitão América lá passando o escudo dele para o negão lá, eu acho que é Falcão. Eu acho que, cara, meu Deus, eu sou muito, muito ruim de memória. Ele passou lá o escudo dele, passou o cajado, né, o ditado popular, e meio que deu a entender que ele vivenciou tudo o que aconteceu, no caso, né, desde aquela época. Ele voltou, no caso, acho que foi pro tempo dele, daquela parte, pelo menos é o que eu acho, daquela parte que ele cai da nave, do primeiro Vingador, no caso, né, do Capitão América. Depois daquilo dali, eu acho que ele voltou já naquela época mesmo, meio que fazendo como se nada tivesse acontecido para Peggy Carter e tudo mais, e até aparece ele no final dançando com ela, finalmente cumprindo a palavra dele de dançar com ela e tudo mais. Cara, foi muito lindo também. Como eu falei, cara, eu tô falando essa palavra lindo toda hora porque realmente foi. O filme foi muito bonito, num todo, me prendeu do início ao fim. Eu recomendo muito para quem não assistiu, caso você esteja vendo esse vídeo aqui sem ter visto o filme, vai ser muito melhor você ir assistir, porque vai ser bem melhor a experiência, cara. Foi muito legal. Tá, me desculpa que eu sou um cara meio enrolado às vezes pra falar, mas é isso aí, tamo junto, beleza? Se você puder deixar seu like, se inscreve no canal aí se não for inscrito e ativa as notificações para ajudar o Negão, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, galera, e aguardem mais vídeos do Negão, tá bom? Até a próxima, se cuidem e tchau. Eu te amo, meu